falar hoje de um assunto específico dentro de diversas coisas que eu já trabalhei. Vou falar do que a gente conhece como OCT, que é tomografia por coerência óptica em português. Tá? Eu vou explicar um pouco do que se trata o OCT, mas no sentido de trazer e abrir possibilidades de colaboração, tanto de alunos quanto dos outros professores aqui dentro. Tá? Então, preparei a estrutura dessa apresentação como se fosse uma aula, tá? Falando bem básico do que é o OCT e apresentar algumas aplicações, não só as que eu faço, mas que estão aí na literatura, para a gente expandir um pouco a nossa visão sobre esse tema. Tá? Bom, basicamente, está meio claro aqui, mas você tem uma técnica que traz uma imagem, uma técnica de tomografia. Só que, diferente das outras tomografias que a gente está acostumado, ela usa luz para fazer a imagem tomográfica. Tá? Então, por essa característica, ela é uma técnica não invasiva, ela tem uma simplicidade de operação bastante grande. Então, ó, isso aqui é uma imagem típica de OCT. OCT é essa técnica, tá? A gente chama ela pelo acrônimo em inglês, Optical Coherence Tomography. Isso aqui é a ponta de um dedo, é uma imagem, então, a ponta de um dedo. É uma imagem, eu estou fazendo um corte e olhando a fatia, né, de frente, como se fosse uma histologia, para quem está mais acostumado. Então, aqui em cima é ar, não é tecido. Aí eu tenho isso daqui tudo é derme, esse mais clarinho aqui é o extrato córneo e epiderme e começa a derme, tá? Essa cobrinha que aparece é uma glândula na ponta do dedo. Tá? Essa aqui é uma outra imagem de OCT, está mais difícil de enxergar, mas aqui é uma pele de rato. Tá? Então você vê várias estruturas. A epiderme aqui na pele do rato, como ela é menos espessa do que a pele do dedo, né? Você consegue ver a derme e o começo aqui até da musculatura um pouco mais profunda. Tá? Mas como é que eu faço isso aí? O que é isso daí? O OCT, a gente pode falar que é um similar de um ultrassom. Tá? Para quem a gente está mais habituado a falar de ultrassom. O que é um ultrassom? Ultrassom, você joga uma onda mecânica de som no seu tecido e as reflexões que vão ocorrendo conforme o som vai penetrando, né, vão tendo como se fossem ecos, e esses ecos são detectados e você forma uma imagem de ultrassom. O OCT eu posso falar que é similar, só que em vez de som eu uso luz. Tá? Então você joga um feixe de luz e conforme vai penetrando, encontrando estruturas dentro do tecido biológico, vai tendo umas espécies de ecos de luz, né, umas reflexões. E aí quando eu detecto isso aqui de alguma forma especial, eu consigo montar essa imagem. Tá? Então isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então a radiação penetra, vai encontrando os espalhadores, quando volta eu vou detectando, eu tenho que detectar utilizando um interferômetro, já falo mais à frente o porquê. Eu vou conseguir fazer uma imagem. Por que eu preciso usar um interferômetro? Porque pensa, o som é uma onda lenta. Então eu consigo medir pelo tempo de voo, que a gente chama, né? O tempo que leva para o som ir até um lugar e voltar, eu consigo medir isso com uma eletrônica. A luz eu não consigo fazer isso. Tá? Eu teria que ter, hipoteticamente, uma eletrônica muito, muito rápida para conseguir fazer o mesmo processo. Então a gente usa de artifícios para conseguir detectar da onde veio aquela reflexão que está chegando no meu detector. Tá? E isso daí a gente faz com um interferômetro. Então o interferômetro me dá a capacidade de detectar da onde que está vindo esse sinal. Tá? Essa palavra interferômetro talvez não signifique nada para a maioria das pessoas, mas interferômetro vem de interferência. Interferência nada mais é do que aquilo que ocorre no mar, no lago, quando a gente joga, sei lá, 2 pedras no lago, vai formar 2 ondinhas, quando elas se encontram, vai formar aquele padrão, uma onda cancela a outra, ou se somam, isso é interferência. Tá? E aí, através desse fenômeno que a gente consegue, a utilização desse fenômeno na luz é que a gente faz, que constrói a imagem do OCT. Tá? Aqui existem 2 tipos de OCT, eu posso fazer isso varrendo um espelho de referência, ou fazer uma transformada de Fourier num sinal de espectro, para obter a mesma imagem. Vou passar aqui rapidinho para não estourar muito tempo. Mas fazendo esse processo de interferência, eu pego um laser, né? Um laser pontual. Então eu tenho que fazer, para construir uma imagem bidimensional, eu vou fazer uma varredura. Então eu vou fazendo diversas aquisições
eu coleto o sinal e monto um do lado do outro, isso vira uma imagem. Tá? Por que isso é importante dentro do contexto, desse nosso contexto? Por que eu estou falando que eu tenho um sinal para cada coluna e também tenho uma imagem? Porque utilizar essa técnica, eu posso analisar no meu estudo tanto a imagem como uma morfologia, uma alteração morfológica, por exemplo, de uma doença, ou eu posso usar o sinal para caracterizar o tecido que eu estou analisando. Então, o sinal vai me trazer informação sobre o tecido. Então, um tecido sadio e um tecido doente vão ter sinais com características diferentes. Então, vai me abrir duas portas de atuação, tanto para analisar o sinal, quanto para analisar a imagem. Tá? Então, isso é possível de fazer das duas maneiras. Aqui está meio difícil de ver, mas isso daqui é uma imagem de retina. Tá? O OCT ele é muito utilizado na oftalmologia, é uma técnica clínica de oftalmologia, porque ela é uma técnica que traz a capacidade de fazer como se fosse um corte histológico de retina. Né? Para diversas outras enfermidades, você pode retirar um pedaço de tecido e fazer uma histologia. No olho, você não pode fazer isso. Né? Ninguém vai retirar um pedaço do olho para fazer histologia. Tá? Isso aqui também é imagem de retina, só uma comparação. Isso aqui, por exemplo, é o primeiro estudo de OCT em retina e uma imagem de OCT mais atual. Tá? Então a gente evoluiu, a técnica evoluiu bastante, tem bastante resolução, você consegue hoje em dia enxergar diversas estruturas na retina, ou seja, lá em qual tecido biológico você esteja analisando, na pele. Tá? Então, como eu estava mencionando, o OCT eu posso analisar ele morfologicamente, tratar a imagem como morfologia, encontrar as diferentes camadas, tá? Fazer mais recentemente uma manipulação dessas imagens, eu consigo enxergar todo o mapa de vascularização do tecido, tá? Começa a surgir mais recentemente o que a gente chama de angiografia OCT, que é fazer mapa angiográfico do tecido. Então isso daqui, por exemplo, é uma pele, todos esses risquinhos aqui em vermelho são todas a vascularização dessa pele. Tá? Isso exige um pouco mais de processamento de sinal, de imagem, do que uma imagem como essa, mas é possível de ser feito. Tá? Além disso, a gente pode fazer, além da análise morfológica, vai morrer? Não. Eu posso fazer uma análise de coeficiente de atenuação, que é analisar aquele sinal que eu comentei com vocês. Como é que aquele sinal se comporta quando ele vai penetrando no tecido, isso vai me trazer informação sobre o tecido. Tá? Só comparativamente aí com algumas outras técnicas, falando aqui de profundidade de penetração e resolução. Tá? Toda técnica tem o seu campo de atuação. Se você quer enxergar um órgão mais profundo, o OCT não é a técnica correta. Você teria que ir mais para um ultrassom, porque o ultrassom vai penetrar mais. Tá? Mas quando eu penetro mais, eu perco resolução. Então vou ter uma resolução pior, comparando com o OCT. Então o OCT ele ocupa um meio do caminho aqui entre o ultrassom, que tem muita penetração, né? Tanto é que a gente consegue fazer exame em grávida, né? Ver o bebê lá dentro, porque penetra bastante. Mas a resolução vai estar em ordem de milímetros. Por outro lado, na outra ponta, você tem a microscopia confocal, que tem muita resolução, uma resolução bem maior, só que a penetração é bem menor. O OCT ele ocupa um meio do caminho, tá? Entre o ultrassom e a microscopia confocal. Tá? Então a gente vai ter aí no tecido biológico uma penetração da ordem de 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, com uma resolução da ordem de dezenas de microns, 5 microns às vezes, depende do equipamento. Tá? O método mais comum, que a gente vai encontrar mais na literatura, para caracterizar um tecido biológico, é usar o sinal do OCT. Então aqui ficou meio apagadinho, mas lembra quando eu mostrei aquela figurinha que tinha imagem e um sinal aqui do lado, né? Esse sinal está aqui em vermelhinho aqui. A gente olhando esse sinal, que corresponde a como que o sinal do laser se propaga dentro da amostra, a gente caracteriza ele com o coeficiente de atenuação. Tá? O que é o coeficiente de atenuação? Eu jogo a luz num tecido. Tá?
Conforme ela vai penetrando no tecido, eu vou tendo espalhamentos, vou tendo perda de sinal. Quanto mais espalhador o tecido, mais rápido esse sinal se perde dentro da amostra. E isso, então, eu consigo caracterizar o quão rápido eu perco o sinal na amostra através desse coeficiente. Esse coeficiente aqui quantifica essa perda de sinal. Tá? E aí diversas aplicações usando esse conceito simples, tá? Por exemplo, para diagnóstico de câncer bucal, de glaucoma, tá? Carcinomas, só usando o simples fato de ter diferentes tecidos biológicos, tem diferentes coeficientes de atenuação, ou seja, diferentes características ópticas na propagação do sinal dentro do tecido. Tá? Isso aqui é só um equacionamento daquela extinção, o coeficiente de atenuação, tá? Como que a gente obtém isso daqui, com o ajuste de um modelo. Eu trabalho também, além das aplicações, eu faço o desenvolvimento nessas análises. Então, por exemplo, a gente publicou um trabalho fazendo aí toda a parte matemática, um pouco mais hard science, para obter esse coeficiente de atenuação espacialmente. Em vez de eu ter só um número, eu tenho uma imagem de coeficiente de atenuação, que seria isso daqui. Então, isso aqui é uma imagem de OCT convencional, que ela é como se fosse assim, a intensidade do eco. Tá? E a gente aplicando essa metodologia, esse modelo que a gente desenvolveu, a gente consegue obter uma imagem de coeficiente de atenuação. Então isso daqui, por que isso é bom? Porque uma imagem convencional depende de equipamento. Um equipamento vai dar uma imagem um pouco diferente do outro. Quando eu transformo para uma característica do tecido biológico, não é mais dependente de equipamento, agora é dependente do que eu estou analisando. Tá? Então a gente consegue obter essa imagem aqui, é parecida, obviamente, mas ela é imagem de coeficiente de atenuação. Eu posso olhar agora a esse ponto, quanto que vale a atenuação naquele ponto. Tá? Isso é importante para aplicações se eu quero diferenciar um tecido sadio do tecido doente. Isso é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho de aplicações rapidamente, para ver se a gente, uma vez que a gente conhece o que é OCT, a gente pode fazer esse paralelo que é uma espécie de ultrassom que usa a luz, que tem maior resolução que o ultrassom e penetra menos que o ultrassom, então a gente vai penetrar aí de uma ordem de 1 milímetro no tecido biológico e tem uma resolução de 5 a 10 microns. Tá? O que eu faço com isso? Então tem diversas aplicações possíveis. A primeira e mais básica delas é medir índice de refração de meios túrbidos. Tá? Índice de refração em meio espalhador, meio túrbido, não é simples de medir. Tá? Com o OCT, como ele depende do caminho óptico, a gente consegue fazer isso com um experimento muito simples. Então, dependendo do que você quer caracterizar o seu tecido, vamos supor, eu tenho um tecido que eu vou irradiar com laser. Eu preciso caracterizar como esse laser vai se comportar ao se propagar nesse tecido. Eu preciso conhecer o índice de refração dele, do tecido. Então, com o OCT a gente consegue fazer essa medição que não é simples de fazer em meios espalhadores. Tá? Aquilo é o mais fácil de ser feito, tá? Muito simples mesmo. O OCT na oftalmologia, como eu disse agora há pouco, é uma técnica amplamente utilizada na clínica, justamente pelo fato de que é a única técnica que faz uma imagem tipo histologia da retina. Tá? Não tem substituto. Então ele é usado na clínica. Esse aqui é um equipamento muito comum em clínicas que têm equipamento de diagnóstico. Tá? Ele é usado para diagnóstico de glaucoma, degeneração macular, uma série de enfermidades de retina. Tá? Além dos exames de retina, também existem diversas aplicações de OCT para fazer imagem fugiu o nome. Da córnea, né? Para você fazer, por exemplo, acompanhamento de cirurgia. Quando você vai fazer cirurgia para fazer correção refrativa, você precisa ver a curvatura da córnea e tal. Então, o OCT dá para ver, você consegue ver claramente a curvatura da córnea. Mais recentemente, os trabalhos, aí falando mais não tanto de aplicação clínica, mas de trabalhos de desenvolvimento, né, pesquisa científica, o OCT na oftalmologia tem migrado quase que completamente para fazer angiografia OCT. Tá? Diversas enfermidades de retina estão correlacionadas com
uma mudança na sua vascularização. Tá? Então, usando o OCT com uma variação dele especial, uma forma de coletar os dados e analisar, você consegue mapear toda a vascularização da retina. E se você tem aqui uma falha na vascularização, vai estar relacionado a um problema. Então, abre um campo bem grande de estudos dentro de OCT. Tá? Além disso, tem N trabalhos em cardiologia. Então, por exemplo, esse aqui que eu trouxe para vocês, você enfia um catéter dentro do coração, na artéria, né? E aí você faz a imagem circular. Tá? Então, essa imagem circular aqui, eu estou olhando dentro de uma artéria. Isso aqui é dentro da artéria, tá? De dentro para fora. Aqui, esse meiolinho aqui seria o catéter. E aqui seriam, por exemplo, placas que estão acumuladas na artéria. Então, aqui é uma outra aplicação, tá vendo? Você enfia um catéter lá dentro, faz o OCT circular e você consegue caracterizar aquela obstrução, por exemplo. Aqui um outro exemplo. Será que não dá para apagar a luz? Senão fica muito vago. Mas aqui dá para ver, aqui é um stent. Stent é aquela redinha que põe dentro do coração e expande para você desobstruir a artéria. Então, o posicionamento do stent, o adequado posicionamento, é muito importante dentro da cardiologia. Então, depois de colocar um stent, você faz um OCT, você consegue ver até a posição do stent, se você está tendo, como chama isso? Aderência do stent na parede da artéria, você faz esse tipo de estudo. É possível também usar o OCT para fazer avaliações funcionais. Tá? Como que eu estou tendo fluxo sanguíneo na região que eu estou estudando? Né? A angiografia nada mais é do que isso. Eu vejo quais são as regiões de fluxo, que são as veias. Então, isso aqui é um trabalho, esse é o coração de um embrião. A gente consegue ver aqui, se desse para apagar a luz, né? Mas nessas regiões aqui eu estou tendo fluxo sanguíneo. Então, usando o OCT, foi possível ver a pulsação de um embrião e o fluxo sanguíneo dentro das câmaras do coração do embrião. Tá? Então, são várias possibilidades, tanto relacionadas a fluxo sanguíneo, como a posicionamento de stents dentro de artéria, ver se tem placas obstruindo uma artéria dentro da área de cardiologia. Na odontologia, eu tenho algumas coisas feitas em odontologia, você pode usar o OCT para caracterizar o tecido, nesse caso tecido duro. Então, fazer detecção de cárie, doenças periodontais, estudar o material, né? A odontologia faz muito uso de materiais que você preenche uma cavidade, por exemplo, no dente. Então você pode estudar a interação do material com a dentina, se está tendo aderência, se não está tendo. Porque cada material desse tem uma característica óptica diferente, então a gente consegue usar aquelas propriedades que eu comentei, propriedades ópticas do material, do tecido, para caracterizar. Então, por exemplo, aqui é uma cavidade feita mecanicamente, foi preenchida com resina, tá? E aí, sem a necessidade de retirar a resina, você consegue observar se a cavidade está íntegra ali dentro. Eu fiz a imagem, a gente faz a imagem sem tirar a resina, você vê o fundo da cavidade. Tá? Então, é uma imagem tomográfica. Isso aqui, por exemplo, é um trabalho em cárie. Então, você faz aquela caracterização do sinal, como que ele decai ali dentro, e aí olhando de topo. Então, faz várias imagens tomográficas. E depois olha por cima como que está essa característica, que seria essa imagem colorida. Então, essa região aqui, que está mais em azul, é uma região que tem cárie, né? Fazendo a caracterização óptica do tecido. Esse aqui é um trabalho que a gente utilizou o OCT, o coeficiente de atenuação, aquele modelo que eu mostrei para vocês no começo que a gente desenvolveu e fez correlação com a microdureza. Por que microdureza? Porque cárie está ligado com a mudança da microdureza do tecido, tá? E a gente mostrou que existe uma correlação entre esse coeficiente de atenuação e a microdureza. Ainda aqui na área periodontal, aqui é a gengiva e aqui começa o dente, tá? Então, encontro da gengiva com o dente. Se você tem o descolamento da gengiva com o dente, isso pode entrar alimento ali e você tem um processo inflamatório e tal.
Como que o dentista hoje ele avalia esse descolamento? Ele pega uma ferramenta mecânica e enfia entre a gengiva e o dente, mede a profundidade. Isso é muito dolorido, né, bem invasivo. Então a proposta desse trabalho foi usar o OCT para medir esse descolamento. Tá? E então uma técnica alternativa e não invasiva, bastante não invasiva. Na área de dermatologia e cosmética, também dá para aplicar o OCT. Então, por exemplo, esse trabalho aqui fez um estudo, nesse caso, usando um produto cosmético, para ver a mudança da rugosidade da superfície. Tá? Então, o produto cosmético tem esse claim, esse apelo de tirar as rugas, né, antissinais. Então, esse trabalho fez um estudo se eu consigo usar o OCT para quantificar essa variação. Tá? Então, com o OCT você consegue ver toda a rugosidade da superfície da pele, quantificar isso usando alguns métodos metrológicos, a profundidade da ruga, como que isso varia. Então, por exemplo, isso aqui seria o histograma das profundidades das rugas. E aí, com o uso do, seria de baixo para cima, com o uso de um cosmético, a gente vê que a rugosidade vai ficando mais suave, ou seja, eu vou tendo coisas mais suaves, eu vou diminuindo as linhas mais grossas. Tá? Dentro da área de dermatologia dá para fazer estudos aí de lesões vasculares, né? Então a gente consegue aqui seria uma pele com uma lesão vascular, uma vascularização bem alta, um hemangioma. Esse em vermelho é a pele e essa parte em azulzinho aqui são os vasos, tá? Nesse caso, esse trabalho fez uma quantificação desses vasos na epiderme, né? Porque um tecido normal não tem vascularização na epiderme. Então, se eu tenho invasão de vascularização na epiderme, é porque eu tenho alguma anomalia. Então, medindo, por exemplo, densidade de vascularização, altura da vascularização, você consegue caracterizar alguns tipos de problema. Então, vamos pular esse. A gente tem trabalhos em reumatologia, isso daqui é em escleroderma. Escleroderma, a pele da pessoa, com o tempo, com a evolução da doença, ela vai ficando enrijecida, a pessoa perde movimentação. Tá? Então é muito importante fazer diagnóstico precoce. E o diagnóstico que existe hoje é puramente clínico, é palpação. O médico apalpa a pessoa em pontos específicos e faz uma avaliação subjetiva. Tá? Aí a gente utilizou o OCT para caracterizar essa pele, para tentar desenvolver um diagnóstico precoce da doença. Tá? Então a gente mostrou aqui que dá para acompanhar essa evolução da doença precocemente. Aí em oncologia tem diversos trabalhos na detecção de câncer, tanto usando o método do sinal, porque um tecido sadio tem características ópticas diferentes de um tecido que tem câncer, por exemplo, quanto com vascularização. Tá? Ou aqui, por exemplo, é uma análise mais morfológica, então você encontra a presença de, vou chamar assim, de corpo estranho, que seria o desenvolvimento de um câncer dentro do tecido, ou através da vascularização. Tá? Tecidos, alguns tipos de câncer têm uma vascularização aumentada. Né? Então, com a análise da vascularização, você consegue identificar regiões de câncer. Isso é importante, por exemplo, para uma cirurgia, né? Pensando numa aplicação futura. Você vai fazer a extração de um câncer, você precisa saber exatamente onde é câncer e onde é tecido normal. Isso é um problema bastante importante. Então, isso daqui o OCT pode ir nesse sentido de ajudar a definir isso é câncer e isso não é. Né? Tem mais vascularização aqui, menos, e assim por diante. Né? Através disso aqui, a angiografia. Eu já adiantei um pouco, então isso aqui é uma imagem angiográfica, que é tecido, é pele de rato, aquela imagem que eu mostrei no começo, pele de rato. E a gente consegue definir claramente, usando uma certa maneira de adquirir os dados aí, fazer uma manipulação, enxergar a vascularização. Tá? Dentro das aplicações aí, tem tanto um campo de aplicação mesmo, eu quero estudar uma determinada doença, uma determinada enfermidade, também dá para atuar no desenvolvimento da técnica. Esse trabalho aqui, mais especificamente, os autores fizeram mais no desenvolvimento da técnica. Tá? Essa coluna aqui da esquerda é uma imagem de OCT normal. Tá? O que foi feito nesse trabalho é usar o que chama de clareador óptico. Então, tem muito movimento nesse sentido. Usando um clareador óptico, você melhora muito a resolução do OCT. Tá? Então, isso aqui é uma imagem normal, isso daqui é uma imagem usando clareador óptico. A diferença é absurda. Aqui não dá para ver claramente, mas
A hora que tiver no editado vai dar para ver. Né? Isso aqui seria a região, é a mesma região, né? Sem usar o clareador óptico e usando o clareador óptico. Usando o clareador óptico dá para ver que tem muito mais definição da vascularização. Tá? Então dá para atuar nas duas áreas, né? Tanto no desenvolvimento da técnica quanto no desenvolvimento de aplicações. Esse aqui eu mostrei acima lá e comentei, né? É o nosso desenvolvimento desse modelo de regressão, de inversão de sinal, para obter uma imagem de coeficiente de atenuação. E basicamente é isso. Né? Eu tentei correr um pouquinho para tentar cobrir tudo. E aí ficou aberto a perguntas. Então, basicamente a técnica aqui que a gente tem que ficar na cabeça. Tá? Você tem uma técnica não invasiva, usa radiação não ionizante, luz, na região do infravermelho. Tá? A gente vai ter uma penetração aí da ordem de 1 milímetro, 1 milímetro e um pouquinho, depende do tecido, né? Se for dente, por exemplo, tecido duro penetra menos, se for pele, penetra um pouco mais. A resolução vai estar aí de 5 microns, 10 microns, dependendo do equipamento utilizado. Tá? O que eu posso obter de informação? Posso obter informação das propriedades ópticas do tecido. Tá? Então posso usar isso, propriedades ópticas, para diferenciar tipos de tecido. Ou se o tecido é normal, o tecido não é normal. Para, por exemplo, fazer um acompanhamento de evolução de uma doença ou evolução de algum estudo que eu esteja fazendo. Tá? Isso seria uma análise de propriedades ópticas. Ou eu posso também fazer uma análise morfológica do tecido. Espessura de camada, rugosidade. Tá? E mais recentemente o que a gente chama de OCT funcional, que é começar a enxergar algumas variações funcionais do tecido. Então, vascularização, né? Angiografia é o que a gente considera de OCT funcional. Tá? Então, acho que ficando esse resumo na cabeça, a gente começa, de repente, isso que eu estou fazendo aqui, será que eu consigo usar o OCT para me ajudar? Então, a gente está aberto a colaborações de todos, tá bom? Obrigado. Perguntas? Fiquem à vontade.